Olá, meus amigos da concurseria. Eu me chamo Giliane Zanella, sua professora aqui do curso específico para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos estudar, então, a legislação estatutária. São 3 leis. Nós temos a lei que trata do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul, a lei que se refere ao Estatuto dos Servidores da Polícia Civil e ainda uma terceira lei que fala da organização básica da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul. Nós teremos, então, 6 aulas a respeito dessas leis, ok? Roda a vinheta. Vamos lá, então, tratar da legislação estatutária do Rio Grande do Sul, específica aqui do seu concurso para a Polícia Civil, certo? Olha só, a gente vai começar com a Lei 10.098 de 94, que trata do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Então, essa legislação, ela vai tratar de qualquer servidor, né? Seja no âmbito do Executivo, do Legislativo, certo? Então, são servidores estaduais, são regidos por essa lei. Ocorre que o teu edital não pediu essa lei completa, graças a Deus, né? Que bom! Não pediu todas as disposições do Estatuto. Ele trouxe lá especificado quais as partes que serão cobradas aí no teu concurso. E a gente começa no título 2. E aí, atenção, ó, no título 2, o que o teu edital pediu? Do provimento, daí ele trouxe promoção, vacância, remoção e redistribuição, certo? Ele trouxe só essas partezinhas e é disso que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Começando pelo provimento. Você tem que lembrar que provimento é o ato administrativo, constitutivo, hábil a promover o ingresso do cargo. Então, nós temos lá um cargo vago. Para que esse cargo, né, possa, então, ser ocupado, nós temos que ter o chamado ato de provimento, certo? E esse artigo, o artigo 10, traz as formas de provimento. Então, ela traz a nomeação, a readaptação, a reintegração, a reversão, o aproveitamento e a recondução. O teu edital não especificou aqui pelo Estatuto que você tem que saber tudo isso, certo? Se você observar quais são os aspectos do edital, logo após o artigo 10, ele já passa a tratar de promoção, ok? Mas rapidamente, até porque a gente vai falar disso lá no Estatuto da Polícia Civil. Ó, nomeação é o ato de provimento originário, né? Então, passou no concurso, né? Foi aprovado, vai ter que ser nomeado para ingressar no cargo, é aquele originário. Readaptação é quando o servidor vai para um cargo compatível com a situação física e mental, ou seja, ele ficou doente, sofreu um acidente, vai ser readaptado. A reintegração é o retorno do servidor que foi demitido. Então, o servidor foi demitido e vai ocupar um cargo por força da reintegração. Foi demitido, invalida a demissão e volta. Aí ele volta por meio da reintegração. A reversão é lembrar do V de velho, é o retorno do servidor aposentado. Então, o servidor foi aposentado e retorna por meio da reversão. O aproveitamento, que é o retorno do servidor que estava em disponibilidade, segundo a Constituição, né, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, está em disponibilidade e vai ser, então, aproveitado em um cargo. E, por fim, a recondução, né? O servidor é reconduzido ou porque foi inabilitado em estágio probatório, né? Ou porque foi aí invalidada algum tipo de promoção, algo nesse sentido, certo? Aí ele é reconduzido, ou por reintegração do anterior ocupante, ok? Isso é o básico que a gente tem sobre os atos de provimento. Eu não aposto que é isso que vai cair no seu concurso. O que você tem que ficar muito claro é o seguinte, ó. O que o teu concurso pode fazer? Ele pode trazer a remoção, a redistribuição como forma de provimento, e não são. Observe que também começa aí com R. Então, você tem que guardar no seu coração quais são as hipóteses de provimento. Provimento, então, é a nomeação, a readaptação, a reintegração, a reversão, o aproveitamento e a recondução, certo? Ou seja, a remoção, a redistribuição, a própria promoção, que lá no Estatuto Federal é ato de provimento, aqui no Rio Grande do Sul não é. Então, cuidado, ó, a promoção não entra como ato de provimento aqui no Rio Grande do Sul.
nem tampouco, que não são mesmo, que é o caso da remoção e da redistribuição, certo? Então, isso é uma pegadinha que pode muito bem aparecer no teu concurso. Eles vão trazer outros institutos e vão te colocar como hipótese de provimento. Não. Grave no seu coração quais são aí as hipóteses de provimento previstas no Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Depois a gente já volta a falar já começa a falar, melhor dizendo, de promoção. O que é a promoção? Promoção é a passagem do servidor de um grau para o imediatamente superior dentro da respectiva categoria funcional. Então, o servidor ele é guindado a um cargo mais elevado, né? Então, o servidor foi promovido, ele vai para um cargo aí mais elevado. Então, essa é a passagem de um grau para outro, certo? Nesse caso, muitas vezes não tem essa passagem de cargo propriamente dito, mas ele é promovido, aí ele é elevado na carreira. Ainda sobre a promoção, como é que ela se dá, Gi? Grave, ela vai se dar por merecimento e por antiguidade. Esses são os critérios já estabelecidos aí na Constituição, né? Por merecimento e por antiguidade. Aqui o 37 vai dizer o seguinte, ó, somente poderá concorrer à promoção o servidor que, 1, preencher os requisitos legais, 2, não tiver sido punido nos últimos 12 meses com pena de suspensão, convertido ou não em multa. Ou seja, se o servidor, né, foi suspenso, ele perde aí direito nos 12 meses subsequentes à promoção. Além disso, o artigo 38 vai dizer, será anulado em benefício do servidor a quem cabia por direito o ato que formalizou indevidamente a promoção. Então, se a promoção foi indevida, foi ilegal, ela vai ser anulada. O servidor a quem cabia a promoção receberá a diferença de retribuição a que tiver direito. Então, se era outro que tinha que ser promovido, vai receber aí essa diferença. Vacância. Meus queridos, vacância é quando o cargo público ele se torna vago. E aqui você tem que tomar um outro cuidado muito grande, porque cai no concurso, né? Eu lembro sempre de um aluno meu que foi fazer a prova da OAB e se confundiu com esse negócio, mas você não vai acontecer, hein? Por favor, não se confunda. Se o servidor está em licença, o cargo dele continua ocupado. Ele só não está desempenhando as atribuições naquele momento, mas o cargo está ocupado. Ele só está licenciado do cargo, mas o cargo está ocupado, ok? Então, não confunda as licenças como hipótese aí de vacância, certo? O Estatuto, no artigo 55, vai trazer quais são as hipóteses de vacância. Exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, recondução e falecimento. Então, observe, ou o servidor sai, né, fora do serviço público, que é o caso da exoneração, da demissão, da aposentadoria, ou ele sai de um cargo e vai para outro, e aquele cargo que ele saiu também vai ficar vago. Então, a readaptação, a recondução, né, o falecimento também aí sai da vida, né? Isso ninguém quer, certo? Eu brinco com os meus alunos o seguinte, ó, se você está guardando o teu cargo público, né? Tá esperando a vacância do cargo para que você possa ser chamado? Imagina tu tá lá na fila, tu é aprovado. Daí tu tá esperando abrir uma outra vaga para você entrar. Torça para aquele servidor ganhar na Mega Sena, certo? Torça para ele virar, né, aquelas pessoas que vão morar assim, né? Como é que chama, Igor? Assim, tipo, muito paz e amor, que vira hippie, né? Sei lá, vai morar assim num lugar, né? Vai viver de luz, certo? Torça para ele ir para algo melhor. Não vale torcer pro mal, certo? Não vale torcer pro cara morrer. Isso é sacanagem. Quem pensa o mal, atrai o mal. Pense coisas boas, certo? Que a tua hora vai chegar. Pode confiar. Tudo acontece no tempo que deve acontecer. E tem coisa, obviamente, que nos fortalece, né? Eu agora, né, ao tempo dessa gravação, estava envolvida numa ação, eu sou advogada, né? Então eu advogo para os concurseiros, e um problema seríssimo em que a servidora, né, foi então convocada, e foi convocada só através do site, né? Não recebeu nenhuma comunicação pessoal. E obviamente que ela não viu, e ela perdeu essa data da convocação e já convocaram o segundo colocado.
Quando ela se atentou, o segundo colocado já estava nomeado. Vocês imaginam o desespero da pessoa. A pessoa entrou em pânico, né, em desespero. Chegou até mim, chorava, né, copiosamente, dizendo, Gi, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Claro que a gente vai lá, busca o edital falava que tinha que mandar uma mensagem eletrônica, né? Então, ingressei com a ação, ganhei a liminar, o juiz imediatamente mandou que ela fosse, então, nomeada. Isso fortalece, foi os momentos de tristeza, de desespero, mas isso fortalece. E as coisas acontecem como devem acontecer, tá? Confie nisso. Mas vamos para frente. Agora aqui, bem importante, ó. Tem muitas pessoas que ficam na dúvida, né, Gi? Qual é a diferença entre exoneração e demissão? Até porque na iniciativa privada a gente fala muito assim, eu fui demitido, eu pedi demissão, ou eu fui demitido. Cuidado, no serviço público é diferente. É diferente. A gente vai ver já que a demissão é a saída punitiva. Se o servidor foi demitido, é porque ele fez uma lambança, ele cometeu uma infração funcional. Então, ele comete uma infração funcional, sofre um processo administrativo disciplinar, um PAD, então ele é demitido. O servidor só será demitido quando sofrer um processo administrativo, ou seja, quando ele descumprir uma norma legal, quando ele praticar uma infração funcional. Já a exoneração, não. A exoneração é a saída não punitiva. E pode se dar em diversas situações. Pode se dar, por exemplo, a pedido. O servidor não quer mais, ele vai lá e pede exoneração. Ganhou na Mega Sena, ele vai lá e pede exoneração, certo? Ele não vai pedir demissão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na exoneração, ó. A exoneração dar-se-á, a pedido do servidor, então, o servidor pede para sair. Ex officio, o que é ex officio, né? O de ofício, a própria administração faz, independentemente de pedido. No caso de cargo em comissão, a critério da autoridade, a gente sabe que cargo em comissão hoje a pessoa tá, amanhã ela não tá, porque é de livre nomeação e livre exoneração. Então, o comissionado chega e a autoridade diz, olha, meu camarada, vou te exonerar. E aí a pessoa, mas por quê? E a autoridade diz, porque sim. Né? Porque é a critério, é um ato que não depende de motivação. É livre nomeação e livre exoneração, certo? Ou B, quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório, o servidor também vai ser exonerado, não se fala em demissão. Se ele não satisfez as condições do estágio, é porque ele não tem traquejo para aquele cargo, e aí ele será exonerado. Esqueça aqui a demissão. Demissão é saída punitiva, é quando o servidor pisa na bola, certo? Grave isso, porque é importante. Já a demissão, falamos, a demissão decorre da aplicação de pena disciplinar na forma prevista em lei. Então, eu coloquei aqui uma observação, né, que a demissão é saída punitiva. Grave isso, porque cai, hein? Você, futuro servidor aí do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil, tem que saber a diferença entre exoneração e demissão. Remoção. Remoção é o que antes a gente chamava de transferência. Hoje a gente não usa mais essa palavra. A remoção é quando o servidor está numa determinada localidade, então passa para uma outra. Observe que diz aqui, ó, remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, com ou sem mudança de sede. Então, o servidor vai ser deslocado. Ele permanece no cargo que ele está, mas ele vai ser deslocado. Então, por exemplo, está lá com lotação em determinado município no Rio Grande do Sul, passa agora para um outro município, certo? Vamos pensar aí em Porto Alegre, Canoas, certo? Aí ele será, então, removido. Tem gente que faz concurso e diz assim, Gi por 20 mil até na puta que pariu, né? Vou para qualquer lugar e tal, porque depois eu consigo uma remoção. Cuidado, hein? Não é tão fácil assim. Por que não é tão fácil? Observe. Primeiro, né, continuando aqui, né, com ou sem mudança de sede, de uma repartição para outra, de uma unidade de trabalho para outra dentro da mesma repartição, né, é o que pode acontecer. Agora, observe o parágrafo primeiro. Deverá sempre comprovada por junta médica a remoção a pedido por motivo de saúde do servidor, do cônjuge, deste ou dependente, mediante prévia verificação da existência de vaga. Aqui, atenção. Ó, Gi, como é que pode se dar essa remoção? Uma coisa é a pedido. Tu vai lá e pede para ser removido. Quando tu simplesmente pede porque tu queres,
é um ato discricionário. Ou seja, a administração aceita se ela quiser. É aquela história, né? Pedir não ofende, tu vai lá e pede. Mas a administração vai avaliar a conveniência e a oportunidade de fazer essa remoção. Agora, a administração, ela vai ficar obrigada a fazer essa remoção quando você, servidor, pede porque você está doente. Ou seja, você está doente e precisa fazer um determinado tratamento lá em Porto Alegre. Então, você vai ser removido para Porto Alegre, certo? Seja por sua, né, doença, ou do cônjuge, ou do dependente. Nesse caso, obrigatoriamente, vai ter que fazer uma verificação, uma inspeção médica, para ver se esse motivo, de fato, ele existe. Porque daí, atentem, nesse caso, a remoção deixa de ser um ato discricionário e passa a ser um ato vinculado. Então, se você só pede porque você quer ir, porque você quer, a administração aceita se quiser. Agora, se você pede e comprova que você quer ser removido por conta de uma doença sua, do seu cônjuge, né, do seu dependente, e isso é verificado nessa inspeção médica, você obrigatoriamente vai ser removido, certo? Aí vira um ato vinculado. Além disso, sendo o servidor removido da sede, dá-se-á sempre que possível a remoção do cônjuge, que for também servidor estadual. Não sendo possível, observar-se-á o disposto no artigo 147. Então, olha só. Se o servidor, nós já vimos 3 tipos, né? O servidor pediu para ir, é um ato discricionário. O servidor pediu para ir, mas porque está doente ou porque tem alguém da família doente, aí é um ato vinculado. Ou o servidor pode ser mandado. O servidor pode ser que a administração determine a sua remoção ex officio. E ele serve o interesse público, e aí ele vai ter que ir, certo? Além disso, ocorrendo a remoção do servidor, o cônjuge vai junto. Se o cônjuge for servidor estadual, também vai para prestar o serviço aí na localidade, certo? Agora, se ele não for servidor, se ele não for servidor estadual, se não for possível essa realização do seu trabalho nessa outra localidade, aí ele entra em licença para acompanhamento do cônjuge. Combinado? Depois a gente vê essa licença, que é a que está lá no 147, a gente vê um pouquinho mais à frente. Além disso, a remoção por permuta será processada a pedido de ambos os interessados, ouvidas previamente as chefias envolvidas. A permuta é a troca, né? Então, imagina aqui um servidor de Canoas quer ir para Porto Alegre, ou de Porto Alegre quer ir para Canoas. Então, faz essa troca. Isso é o que a gente chama de permuta, remoção por permuta. Depois, a gente fala um pouquinho sobre a redistribuição. O que é a redistribuição? A redistribuição acontece porque a administração ela é muito dinâmica, certo? As coisas elas vão sendo alteradas com o passar do tempo, os órgãos, a estruturação e tudo mais, e aí muitas vezes há necessidade de uma redistribuição. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 60. Redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo de um quadro de pessoal ou entidade para outro do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos. Então, observe que não pode ter aí prejuízo ao servidor, né? Então, ele vai ser deslocado, né, no respectivo cargo de um quadro de pessoal para outra entidade do mesmo poder. Parágrafo 1º. Dar-se-á exclusivamente a redistribuição para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou entidade na forma da lei. Então, imagine assim, o servidor está lá no órgão A. O órgão A pertence ao mesmo poder do órgão B. O órgão A vai ser extinto. Esses servidores, obviamente, são estáveis, serão, então, redistribuídos lá para o órgão B. Entendeu? É nesses casos. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, nos termos desse artigo, serão colocados em disponibilidade até o aproveitamento na forma do artigo 51. Lembre-se, aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. E o que é mesmo a disponibilidade? A disponibilidade é quando o servidor fica em casa com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ele fica em casa recebendo proporcionalmente o tempo de serviço até que ele possa ser aproveitado aí num cargo compatível.
Para finalizar, o disposto nesse artigo não se aplica aos cargos definidos em lei como de lotação privativa. Então, se for aquele cargo, não, eu entrei num cargo que é de lotação privativa, não se fala nessa redistribuição. Beleza, a primeira parte já foi, uma parte aí mais curtinha. Agora, a gente passa ao título 3. O título 3, que também consta lá no seu edital, ele vai falar assim, ó, dos direitos e das vantagens. Então, é a parte do artigo 62 ao artigo 176, certo? Aqui nós vamos combinar o seguinte, você precisa, obviamente, fazer a leitura de todos esses artigos. Eu não consigo aqui com você, né, detalhar todo artigo, todo parágrafo, todo inciso, toda linha, né? Até porque fica muito chato. Então, eu vou pontuar o que é mais importante, mas você tem que se comprometer em fazer a leitura, tá? Então, eu já trago aqui bem certinho quais são as partes da lei que você tem que estudar. E aqui nós temos, então, do artigo 62 ao artigo 176. É isso que a gente precisa aí para essa primeira lei, que é a lei que trata dos servidores públicos, né, do Estado do Rio Grande do Sul, o Estatuto Geralzão aí dos servidores. Vamos lá. Tempo de serviço, ó. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, as quais serão convertidos em anos, considerados esses como período de 365 dias. Gi, por que é importante saber o tempo de serviço? Muitas coisas vão ocorrer de acordo com o atingimento de determinado tempo de serviço. Né? Então, por exemplo, a aposentadoria, né? Nós vamos falar na tal da licença-prêmio, né? Que a cada 5 anos, né? A cada quinquênio de efetivo exercício tem direito à licença-prêmio. Então, tudo isso a gente tem que saber o tempo de serviço, né? Então, ele é contado aí em anos, né? Feito em dias, que serão apurados aí, depois convertidos em anos, sabendo que cada ano é o equivalente a 365 dias. Os dias de efetivo exercício serão computados à vista dos comprovantes de pagamento ou dos registros funcionais. Claro, né? A gente vai ver lá pelos registros todo esse tempo de serviço. São considerados de efetivo exercício os afastamentos do serviço em virtude de... Aqui eu trouxe para você o exemplo das férias. Aqui você vai se comprometer a ler todo o artigo, todos os incisos. Então, no artigo 64, vai trazer tudo que conta como efetivo exercício. Você se compromete, aqui eu trouxe o exemplo das férias, você está de férias, conta como efetivo exercício. Você vai fazer a leitura de todos esses incisos. 66. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função, em órgão ou entidade dos poderes da União, estados, municípios, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. O que acontece? Você sabe que existe a possibilidade de acumulação de cargo, né? É exceção, mas tem essa possibilidade. Você pode acumular licitamente mais de um cargo público. Por exemplo, 2 cargos de professor, né? Você pode ser professor no estado, professor no município, né? Então, você pode ter 2 cargos. O que esse dispositivo vai dizer? Que não é porque você exerce cumulativamente que isso vai contar em dobro. Então, por exemplo, a pessoa precisa lá de 30 anos para aposentar. Se ela tem 2, quer dizer que se ela trabalha 15, está tudo certo? Não. Não conta aí dobrado, não conta cumulativamente, tá? É isso que esse artigo 66 nos fala. Depois a gente fala um pouco das férias, né? Você está pensando, eba, já vou começar a trabalhar na Polícia Civil do Rio Grande do Sul e já vou estar pensando nas férias. Eu digo que servidor é um bicho danado, né? É assim, ó, primeiro é passar no concurso. Aí passou no concurso, é enlouquecido pela nomeação, que essa nomeação não sai, vão fazer alguma coisa para essa nomeação sair, aí sai a nomeação. Saiu a nomeação, o servidor começa a trabalhar, já começa a pensar nas férias. E em outro detalhe, numa função de confiança, o servidor já entra, ele já quer uma função de confiança para ganhar aquela gratificação, não é isso? Então, vou falar um pouquinho das férias. Não muda muito em relação à iniciativa privada, não, tá? Nesse aspecto não muda, ó. O servidor gozará anualmente de 30 dias de férias, então mesmo que a iniciativa privada tem. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses. Então, trabalha 12, vai ter que trabalhar 12 meses, né? Para depois ter direito aí aos 30 dias de férias. Não pode ser levado à conta das férias qualquer falta ciência. Aqui, cuidado, porque depois vai ter um outro dispositivo que parece ser contraditório, mas não é. Ó, primeiro ele vai dizer assim, faltou... Vai se apurar, obviamente, essas faltas, né? Se for uma falta justificada, pode perder lá o dia e tal. Mas você não vai poder ser descontado isso das suas férias. Então, a falta ao serviço não pode descontar das férias.
É possível você gozar essas férias em 2 períodos, mas nunca inferior a 10. Então, assim, ó, você pode gozar de 15 mais 15 depois, ou 10 e 20, certo? Agora, nunca 12, 18, nunca pode ser inferior a 10, né? Até para que você possa descansar mesmo. Senão, a tua autoridade ia fazer tu picar todas as férias, né? E aí, você não conseguiria descansar como deve. Será pago ao servidor por ocasião das férias, independentemente de solicitação. Se você não quiser, você vai receber do mesmo jeito, né? O acréscimo condicional de 1/3 da remuneração do período de férias pago antecipadamente. Então, você vai para as férias, vai receber 1/3. Lembrando que no primeiro período já vai receber 1/3, depois daquele outro período, claro, caso você fracione, aí não tem mais 1/3. Então, a história é ótima, que eu sempre conto, né? Se você que está me ouvindo de novo, porque já me ouviu em outros estatutos, mas eu não tenho como esquecer dessa história. Eu estava lecionando num curso presencial e falei, olha, durante as férias o servidor, né, vai receber 1/3 e tal. Aí o aluno assim, ô professora, quer dizer que o servidor tira férias e só recebe 1/3? O mês inteiro dele só recebe 1/3? Falei, não, é a remuneração e mais 1/3, né? 1/3 é para você poder dar aquela passeadinha e tal, né? Não é só 1/3, imagina, né? Nunca trabalhou na vida, né? Porque todo mundo que já trabalhou já sabe como é que funciona. Então, você recebe a sua remuneração e mais 1/3 aí para poder dar aquela voltinha, certo? Agora, aqui é que eu disse a vocês que parece ser contraditório. Observe, ó. Perderá o direito às férias o servidor que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 dias de faltas não justificadas ao serviço. Então, observem, não é que a gente vai descontar, não pode. Faltou um dia, não pode descontar esse dia das férias. Agora, se faltou injustificadamente no período aquisitivo, né, que é aqueles 12 meses que tu adquire o direito, os 12 meses seguintes a gente chama de concessivo. Se naqueles 12 meses, né, aí de aquisição do direito, o servidor faltou mais de 30 vezes de forma injustificada, ele perde as férias, ele não vai receber férias nenhuma. Eu não concordo com isso, tá? Eu, enquanto advogada, não concordo, mas tá aí no estatuto, tá? Para fins aí do teu concurso, grave, porque pode aparecer lá. Então, não pode perder, não pode descontar das férias, mas se superar 30 dias justificado, aí perde o direito às férias. Vencimento, isso é massa, hein? Agora a gente fala da parte aí do que você recebe da contraprestação pelo serviço que você vai prestar. E eu tenho certeza, quase falei cerveja, né? Sabe como é que é, né? Quase. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, vai desenvolver um trabalho de qualidade e vai fazer jus aí à sua retribuição pelo serviço prestado. Então, vamos lá. Aqui você precisa gravar no seu coração o que é vencimento e o que é remuneração, ok? A gente tem que pensar assim, ó. Vencimento é o base. Vencimento é aquela parcela que corresponde àquele valor previsto em lei. Então, vencimento a gente diz que é base, ó. Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Então, a gente sabe que cada cargo tem lá o seu vencimento correspondente. Então, é o base, né? Aquele fixado em lei corresponde àquele cargo específico. Nenhum servidor receberá a título de vencimento básico importância inferior ao salário mínimo, né? Graças a Deus. Então, menos que o salário mínimo não pode ser. Mas isso é a lei que vai determinar. E a remuneração que é? A remuneração é mais ampla. A remuneração, ela envolve o vencimento mais as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Então, quando eu falo do vencimento mais as vantagens pecuniárias, eu chamo isso de remuneração. Combinado? Ó, o vencimento mais as vantagens de caráter permanente, que você vai ver assim, ó, essas vantagens pecuniárias, elas podem ter cunho permanente ou cunho transitório. Aquelas que são de cunho permanente, junto com o vencimento, são irredutíveis. Não é possível a redução, né, dessa remuneração quando é formada por vencimento e por vantagens de caráter
permanente. Grave isso também está lá da lei. E quais são as vantagens, né? O artigo 85 vai dizer para a gente assim, ó, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Quais são essas vantagens? Indenizações, avanços, ó que delícia, né? Tinha um desodorante chamado Avanço, não tinha, Igor? Tinha, não tinha? Tinha, ele disse que não lembra. Disse que não lembra, passei agora por velha aqui. Tinha um desodorante, a propaganda na TV do Avanço. Não lembra, Igor? Sério? Tinha. Avanços, tá? Então, ó, indenizações, avanços, gratificações e adicionais e os honorários e jetons. Olha, outra coisa chique aí, ó, jetons, né? Essas aqui nós vamos ver cada uma, né? Mas são as vantagens. Então, essas são as vantagens que agora a gente passa a dissecar cada uma delas, certo? Que é a indenização, que é avanço, que é gratificações e o que são aí os adicionais, né, os honorários e os jetons também. Vamos em frente. Ó, indenizações. Constitui indenizações do servidor. Indenização, a gente tem que pensar assim, ó. Indenização é aquilo que vai retribuir o servidor pelo que ele gastou. Então, ele teve um gasto, não tem um caráter remuneratório propriamente dito. Por quê? Porque vai simplesmente recompor o que ele gastou. Então, vamos lá, ó. Ajuda de custo. O que é ajuda de custo? É a mudança, né, em razão no interesse do serviço. O servidor, ele foi determinada a sua mudança, o seu deslocamento, a sua remoção no interesse do serviço. Então, ele estava no município e foi para outro, por exemplo. Nesse caso, como ele não foi a pedido, como ele foi no interesse do serviço público, ele tem direito a uma ajuda de custo para custear toda a mudança, bagagem e tudo mais, ok? Diárias. Diárias a gente sabe aqui por afastamentos temporários. Então, o servidor que é lá em determinado município vai fazer um curso lá em Porto Alegre, né, por conta do serviço. Ele vai receber uma diária. A gente sabe que a diária, né, os valores não estão no estatuto, vão ser por dia, cada 24 horas, o recebimento de uma diária, que serve para hospedagem e alimentação. E mais ainda o valor da passagem. Então, cuidado. A diária serve para hospedagem, para alimentação e para os deslocamentos lá no local. Mas da onde ele está até ele chegar nesse lugar do curso, por exemplo, ele recebe, além da diária, o transporte. E ainda a indenização por transporte. Quando que acontece? Quando o servidor usa para desempenhar o serviço meio próprio de locomoção. Então, se o servidor, já inerente ao cargo dele, ele vai utilizar o próprio meio de transporte aí para desenvolver o serviço, ele recebe a chamada indenização por transporte. Essas aqui, ó, são as indenizações. A gente vai fazer, então, uma pausa para falar do famoso avanços, nos famosos avanços, que não é o avanço lá, o tal do desodorante que o Igor diz que não conhece. A gente volta já já.